Enquanto a maioria dos animais precisam correr atrás de alimento ou pelo menos gastar energia buscando alguma fonte de nutrição, as plantas vivem de um jeito completamente diferente. Elas ficam paradas esticando suas folhas em direção ao solo enquanto absorvem a luz e produzem o próprio alimento fazendo fotossíntese. E se eu te dissesse que existe um animal que, mesmo tendo sistema nervoso e órgãos internos essenciais para a sua sobrevivência, incluindo órgãos reprodutivos e digestivos, é capaz de transformar a luz do sol em energia vital, sustentando-se como se fosse uma planta? Seu nome é Elysia clorótica, uma pequena lesma marinha verde e delicada que parece mais uma folha flutuando no mar, que mede aproximadamente cerca de 5 centímetros de comprimento, ou seja, mais ou menos o tamanho de um cartão de crédito. Apesar de pequena, ela habita um dos ambientes mais dinâmicos e ricos em biodiversidade do planeta, as águas rasas da costa leste da América do Norte, especialmente entre o sul do Canadá e o estado da Flórida nos Estados Unidos, onde o seu primeiro registro data do ano de 1870. Durante os estudos do malacologista norte-americano Augustus Addison Gould, que na época realizava um extenso trabalho de catalogação de espécies marinhas ao longo da região atlântica, descreveu a pequena lesma com base de exemplares coletados na costa de Massachusetts, que à primeira vista parecia só mais uma lesma do mar, mas foi somente em 1990 que um grupo de pesquisadores da Universidade do Maine, liderado pela pesquisadora americana Mary Rumph, descobriu que a Elysia não era apenas uma lesma comum. Aquilo que até então parecia ser uma habilidade exclusiva das plantas também existia em um animal. Nas plantas consiste em um processo em que a luz solar é capturada por estruturas chamadas cloroplastos, presentes em suas células. Nela, a energia da luz é usada para transformar água e gás carbônico em glicose, que funciona como alimento para a planta, liberando oxigênio no ambiente como subproduto. Esse processo acontece principalmente nas folhas e depende de um pigmento chamado clorofila, que é responsável por absorver a luz. Mas afinal, como essa pequena lesma marinha consegue produzir a sua própria fotossíntese? Seria ela o primeiro tipo de planta a evoluir para se tornar um animal? A Elysia clorótica pertence a um grupo curioso de moluscos chamado sacoglossos, um grupo de animais invertebrados que, ao contrário das plantas, possuem um sistema nervoso e órgãos internos bem definidos, e começa numa pequena boca localizada na parte frontal da cabeça, quase imperceptível a olho nu. Logo após essa abertura, o alimento segue por um esôfago, mas aqui está um ponto super interessante. Ela não possui um estômago central como imaginamos. Em vez disso, o esôfago se conecta a divertículos intestinais ramificados por todo o corpo, que se trata desses pequenos tubos que mais se parecem veias. E é nesses divertículos que a mágica acontece, com a digestão e a absorção dos nutrientes. Ela também possui órgãos reprodutivos masculinos e femininos, que ficam localizados mais na região posterior do corpo, permitindo-lhe se reproduzir de forma cruzada com outras da mesma espécie, além dos seus sistemas nervoso controlando os movimentos e as reações da lesma aos estímulos do ambiente. Ou seja, a Elysia possui todas as características de um animal por completo, e é justamente isso que a diferencia completamente de uma planta. Mas como um animal com sistema nervoso e órgãos internos essenciais para sua sobrevivência seria capaz de realizar fotossíntese? A resposta para isso está no comportamento e nas características únicas desse animal. Durante o seu dia, ela permanece imóvel ou se move lentamente, deslizando graciosamente pelas algas e folhas submersas. Nesse momento, ela aproveita a luz do sol, que é essencial para seu modo de vida, no seu ambiente que fica normalmente nas águas rasas da costa. Raso e iluminado, onde a Elysia clorótica desliza silenciosa, vivem também incontáveis microalgas fotossintetizantes, como as Vaucaria litorea, algas verdes que se fixam em rochas e folhas submersas, estendendo seus filamentos para capturar a luz solar. Essas algas são vitais para o ecossistema costeiro, não apenas por produzirem oxigênio, mas também por servirem de alimento para diversas espécies. E é justamente nesse ponto que tudo começa a ficar surpreendente. Cientistas descobriram que quando a lesma se alimenta dessas algas, acaba fazendo algo que nenhum outro animal conhecido é capaz. E se chama cleptoplastia. Clepto vem do grego kleptein, que significa roubar. E é basicamente isso que acontece. A Elysia se alimenta dessas algas, e não apenas a digere-as como alimento no seu sistema digestório, mas também incorpora as organelas fotossintetizantes chamadas cloroplastos dentro das suas próprias células, como estivesse roubando as fábricas de energia solar das algas, e as utilizando ao seu favor, apenas se alimentando. É tipo você comer um pedaço de planta, e de repente seu corpo começasse a transformar a luz do sol em energia
energia. Graças a isso, a lesma consegue viver meses ou até mesmo incríveis um ano, sem precisar comer de novo, se sustentando quase que inteiramente pela energia que absorve do solo, assim precisando se alimentar das algas pouquíssimas vezes durante sua vida. Mas como esse animal conseguiu desenvolver essa capacidade de roubar uma característica de um outro ser vivo apenas se alimentando dele? E será que essa habilidade poderia não só desafiar, mas revolucionar tudo o que conhecemos sobre a ciência e o futuro? Pesquisas mais recentes descobriram algo que mudou completamente a forma como os cientistas enxergam a relação entre diferentes formas de vida no planeta. Estudos genéticos demonstraram que a lesma também incorpora genes da alga que elas consomem dentro do seu DNA, que é essencial para a função da fotossíntese, algo que literalmente nunca foi encontrado no mundo animal antes. Esses genes são responsáveis por ajudar a manter os cloroplastos funcionais dentro das células da lesma, se diferenciando de qualquer outro animal que apenas obtenha energia ao se alimentar do alimento. Mesmo depois de muito tempo que ela deixou de comer as algas, é como se a lesma tivesse roubado não só as fábricas de energia delas, mas também parte do manual de instruções para operá-las. Esse fenômeno é conhecido como transferência horizontal de genes, quando genes passam de um organismo para outro sem ser por herança direta, como acontece entre pais e filhos. Isso é comum em bactérias, mas extremamente raro entre animais e algas. Um exemplo muito comum entre bactérias é que elas utilizam esse mecanismo como uma forma de adaptação rápida ao ambiente, tipo as bactérias que desenvolvem resistência a antibióticos. Imagine que uma colônia de bactérias está sendo atacada por um antibiótico. Algumas poucas bactérias, por pura sorte genética, podem ter uma mutação que as torna resistentes a esse remédio, ao invés de manter essa resistência só para suas futuras gerações, como aconteceria pela herança tradicional. Essas bactérias podem compartilhar esse gene de resistência diretamente com outras bactérias ao redor, inclusive de espécies diferentes. Enquanto a lesma, de certa forma, fez algo parecido, só que em escala muito mais rara e complexa. Em vez de trocar genes com outra lesma ou com uma bactéria, ela incorporou os genes de uma alga fotossintetizante ao seu próprio DNA, criando uma relação tão única que até hoje deixa os cientistas intrigados. Uma possível teoria sobre sua evolução é que durante milhões de anos de convivência com as algas, algumas espécies de lesmas começaram a reter cloroplastos nas células intestinais por mais tempo após a digestão, aproveitando a energia extra produzida, e com o passar das gerações, indivíduos que conseguiam manter esses cloroplastos ativos por mais tempo acabaram tendo vantagens em ambientes onde o alimento era escasso, o que aumentava suas chances de sobrevivência. Mas, e se eu ainda te dissesse que essa pequena lesma marinha vai poder contribuir absurdamente para o futuro da ciência, da medicina e até da bioengenharia no futuro? A Elysia clorótica não é só uma curiosidade da natureza. Essa lesma marinha verde está ajudando os cientistas a entenderem melhor como funciona o transporte de genes entre diferentes espécies. Isso pode abrir portas incríveis. Os estudos genéticos, o caso da Elysia mostrou que é possível pegar genes de um organismo e fazer com que eles funcionem dentro de outro completamente diferente. Algo que parecia muito mais limitado antes dessa descoberta. Isso é um avanço direto na área da transgenia, que é quando os cientistas transferem genes de um ser vivo para outro para produzir novas características. Já fazemos isso em alimentos, como o milho transgênico, que recebe genes para resistir a pragas, mas imagine levar isso para tratamentos humanos no futuro. Um exemplo prático seria na terapia genética. Hoje, cientistas já tentam corrigir genes defeituosos em pessoas com doenças hereditárias, como a fibrose cística ou algumas formas de cegueira genética. Mas entender como a Elysia faz isso de forma natural, incorporando genes de outra espécie, e utilizando-os pode ajudar a tornar essas terapias muito mais seguras e eficientes no futuro.